Boa tarde a todos e todas. Vamos para mais um encontro do 54º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. Hoje nós vamos discutir questões fundamentais na construção do cinema, que é memória e linguagens. Temos aqui um time da pesada, uma pluralidade de filmes, linguagens diferentes, temáticas diferentes, que se encontram pela mesma paixão pelo cinema e pela forma de expressão cinematográfica. Eu vou passar a palavra para a Marcela, do festival, que vai apresentar cada um dos debatedores e depois, então, nós iniciamos a conversa. Queria, desde já, agradecer a vocês a presença no festival, não só através das suas pessoas, como principalmente pelas suas obras, que tornaram esse festival mais rico e mais abrangente. Então, eu passo a palavra para a Marcela e depois nós começamos o debate. Marcela, a bola está contigo. Tudo bom, pessoal? Bem-vindos ao nosso Festival de Cinema de Brasília. Estamos muito contentes com a participação de todos. Temos aqui conosco Rafael Dias, de Procura-se Meteo... Meu Deus. Rafael Dias, Luiz Carlos Alencar, Vladimir Seixas, Marcos Pimentel, Marcel Gonet, Jorge Alfredo, nesse encontro perfeito sobre o debate de seus respectivos filmes. A gente vai começar um pouquinho, avisos importantes para vocês sobre os debates. Quem quiser mandar perguntas, elas deverão ser enviadas através da funcionalidade QIA, tá bem? Disponível no rodapé da tela de vocês. A gente vai estar respondendo elas ao vivo, então mandem, engajem, por favor. E outra orientação também, quem quiser concorrer ao catálogo impresso do festival, basta responder a pesquisa de satisfação. Esses dois avisos vão estar sendo colocados no nosso chat também. Volto a voz ao Silvio. Bom debate. Bom, gente, então vamos começar o debate. A ordem dos fatores normal seria começar por Jorge Alfredo, não só que é o mais veterano da sala, como também está comemorando os 20 anos de Samba Riachão no Festival de Brasília. Mas nós estamos com um problema técnico, porque da noite para o dia, Vladimir Seixas ficou famoso e muito requisitado. Então, ele vai ter que sair dessa sala, vai falar, vai sair, mas vai deixar o representante do rolezinho aqui, que é o nosso querido Luiz Carlos Alencar. Então, eu vou pedir a Jorge Alfredo a liberdade poética de deixar abrir com Vladimir, que ele vai falar, e depois ele se retira, e aí a gente retorna à ordem natural das coisas. Vamos lá, Vladimir, eu sei que você fez Hiato, que foi um filme que narra a presença de moradores da Baixada Fluminense numa visita a um shopping da Zona Sul do Rio de Janeiro. É um filme bastante badalado, é um filme bastante requisitado, mas você veio para esse festival com Rolezinho, que é como se fosse uma retomada da temática depois de outras viagens que você fez. Então, eu queria que você falasse o que te motivou a fazer o Rolezinho. Maravilha, Silvio. Primeiro, eu pedi toda a licença aqui ao Jorge Alfredo por pular antes no debate. Eu estou falando aqui do Cinema Estação, então pode falhar um pouquinho. Peço desculpas a quem estiver nos assistindo aí, mas vamos que vamos, que quando acabar esse debate aqui, eu vou correr para o debate aqui do Festival do Rio. Queria agradecer, né, ao Silvio Tendler e ao Festival de Brasília. É uma honra estar nesse festival tão importante. E nessa mostra que o Silvio propõe, né, debater o tema entre memória e linguagem, e dialoga bastante com o hiato, né? E aí o Rolezinho ele entra como um desdobramento desse filme.
Antes de tudo, queria falar que depois o Luiz Carlos de Alencar ele vai seguir no debate, ele é produtor executivo do filme, e aí eu saio dessa sala de Zoom e vou aqui para o debate do Festival do Rio. Então, obrigado, Silvio, de verdade. E queria falar também, para quem não assistiu o Hiato, o Silvio é uma das estrelas aí do Hiato, que eu entrevisto ele por conta de um filme que ele estava em cartaz quando eu estava filmando, que era sobre o Milton Santos, e que contava também esse episódio singular aqui do Rio de Janeiro, e que levou tanto debate na semana onde aconteceu essa ocupação de shopping. As imagens que a gente viu no Jornal Nacional eram de 400 pessoas simplesmente passeando num shopping, e causou um burbuliço, e a gente fez um filme para tentar entender o porquê de gerar tanta repercussão. E aí tem uma conversa muito boa com o Silvio Tender, então eu recomendo que vocês assistam, ele está na internet para quem ainda não viu. O Rolezinho, e aí eu vou tentar fazer uma junção entre os dois e seguir no tema, né, que é memória e linguagem. O Hiato, ele é um filme feito em 2008, para falar sobre um acontecimento do ano 2000 e que nesses 8 anos, até quando a gente consegue fazer o curta, ele foi uma manifestação diferenciada no sentido de que vários pensadores recorriam sempre ao que trouxe, né, de problemática, de inovador nessa ocupação de shopping. Então, foi um evento marcado com 4 grandes ônibus de moradores da periferia, moradores de favela, que decidiram ocupar o shopping e chamar a atenção para a luta deles, que era uma luta por moradia na época. E a gente foi atrás desses personagens e começou a construir esse documentário de memória, né? Num certo sentido, a gente estava fazendo uma memória de uma luta, de um caso específico, mas de algo que ainda estava muito vivo. E aí que a gente chega no rolezinho, né? São questões que estão vivas até hoje. A gente acabou de lançar o filme em agosto agora e está recebendo um retorno muito positivo. É sinal de que o que tem aí, desde essa ocupação de shopping, é um problema que persiste e que, de uma certa forma, a gente quer desdobrar e quer investigar as modificações desse afronte, né? Desse estar de corpo presente no shopping, no centro comercial, causar tanto alvoroço. E aí tem um destaque especial para os rolezinhos de 2013 e 2014, mas a gente escapa dessa localização temporal e encontra várias outras manifestações muito importantes nesses shoppings, tanto que a gente, mais para o final do filme, vai abordar uma manifestação do ano passado, que foi uma manifestação contra o assassinato do João Alberto no Carrefour, que explodiu no Brasil todo. No Rio de Janeiro foi muito forte, foi no Norte Shopping, onde tem um Carrefour. Então, são episódios que atravessam aí esses 20 anos de história e que, de uma certa forma, eles estão interligados. Em 2013 e 2014, teve um novo fôlego, digamos assim, na discussão que o Hiato trazia, colocando ele como o pai dos rolezinhos, né? Essa ocupação no Rio Sul entrava como algo que foi iniciado, inaugurado ali nos anos 2000. E, de uma certa forma, enfim, teve uma repercussão internacional. O que a gente tinha? A gente tinha ali 5.000 jovens ocupando um grande shopping center, e aquilo ali gerou perseguição, gerou agressões, prisões, e a gente foi investigar o porquê disso, né? Na pesquisa que a gente fez, a gente encontrou desde relatos de pessoas que eram abordadas em shopping, até pessoas que eram levadas para almoxarifados, espancadas. Então, a gente tentou trazer um pouco desse rolê do dia a dia no filme, um rolê do que é o corpo negro numa cidade que odeia, né, o corpo negro e que não deixa que em determinados espaços e lugares esses corpos circulem com grandes riscos de sofrerem violências, de ser, enfim, de uma certa forma, uma vulnerabilidade que é trabalhada no filme. Então, em termos de linguagem, a gente escolheu muito trabalhar um pouco a vida das personagens, esse rolê do dia a dia, para quando a gente chegasse nesse momento extraordinário, digamos assim, de devolução de violência, de afrontamento, de ir lá e peitar o segurança, e onde você está, de uma certa forma, respaldado pelos 4.999 parceiros que estão ali ocupando o shopping com você, não fosse só se a gente não ficasse só no fato presente. Então, a gente construiu uma linguagem, digamos assim, que abordasse também a vida de pessoas. E a gente chegou no formato de um filme de 3 personagens, onde necessariamente
necessariamente não, mas a gente escapou de alguma forma das entrevistas, mas a gente não escapou de um diálogo frontal. Então, acho que o rolê ele tem essa peculiaridade de tentar manter o que o hiato tinha, que é discutir frontalmente algumas questões raciais, algumas questões de classe, mas também encontrar um caminho ali de seguir um personagem, de encontrar algumas vivências. Então, a gente chegou num formato de linguagem onde a gente pegou 3 grandes personagens. O Jefferson, de Guarulhos, que organizou um dos maiores rolezinhos da história. Foram 100 mil pessoas convidadas no Facebook, 100 mil pessoas confirmadas num evento do Facebook, o shopping ficou desesperado, e 5 mil pessoas foram ocupar esse shopping, ficou uma galera lá do lado de fora, não deixaram entrar, o Jefferson foi detido, enfim, deu um rebuliço. O fato é que nesse contexto, um jovem de periferia virou capa da época e entrou como uma das 100 personalidades mais influentes de 2014. Então foi esse personagem que a gente acompanhou o que era a vida dele naquele momento e os desdobramentos disso tudo, né? Encontrou a Tainá, que é uma personagem que sofreu uma violência no Plaza Shopping aqui de Niterói, e digamos assim, bem bolado de ligação entre personagens com a Priscila Rezende, que foi com a gente fazer um rolezinho, uma performance original para o filme. Então, por que eu estou falando isso? Porque eu acho que tem uma junção aí entre linguagem e memória que dialoga muito com o tema proposto aqui pelo Silvio, né? Não sei se está fazendo sentido, Silvio, para você, que a gente tentou construir, mas um pouco o esforço do filme, não localizar os rolezinhos somente 2013 e 2014, ônus e bônus dessa folha, né, de encontrar outras manifestações ao longo da história que a gente também considera rolezinho de alguma forma, e sim, dar uma ênfase também aos rolezinhos de 2013 e 2014. Quando a gente conversou, Silvio, você falou, realmente não fica só nos rolezinhos, né, escapa um pouco do principal, não é isso, Silvio? Você fez uma crítica. Eu sempre vou fazer crítica, né, Vladimir? Sempre. Mas eu naquele dia eu não me lembro que eu critiquei, não. Mas você está aqui no debate com a gente que o filme é bom. Pede a Marcos Pimentel que ele explica o método. Pede a Marcos que ele explica o método. Eu me lembro que talvez eu tenha criticado o material, alguma coisa assim, não foi? A coisa também do título, né? Porque a gente fez os rolezinhos, né? A gente, de uma certa forma, abriu muito o leque, né? Das abordagens, concentrou, de fato, no que as pessoas consideram os rolezinhos ali localizados em 2013 e 2014. Uma escolha que a gente fez pela quantidade dos anos 2000 que aconteceram. 2012, 2016, 2020, são muitas manifestações que dialogam com o tema. Então a gente fez essa escolha de abrir, talvez a gente... Então é isso. Diga, Silvio. Mas olha, se eu fiz a crítica, você está bombando em tudo que é festival, esquece a crítica e vai para o filme. Sim. E aí, esses personagens a gente foi criando cenas em conjunto, né? Eles acabaram de chegar aqui para o debate aqui também. E aí foi um esquema meio de cocriação mesmo. Então, vamos no shopping fazer uma performance, como é que você vê isso? E aí a Priscila construiu uma performance original para o filme. O Jefferson o Jefferson foi nascido e criado numa favela ao lado do Shopping Internacional, e desde criança ele era expulso desse shopping, né? Ele jogava bola num campinho do lado, ele saía que ele queria beber um refrigerante depois do futebol, e os seguranças ou não deixavam ele entrar, ou perseguiam ele durante o shopping. Então a gente volta com ele lá, ele conta essas histórias. É um caminho muito de memória mesmo. Eu acho que tem duas coisas, memórias aí da vida pessoal, né, das personagens, que eu acho que é importante de colocar na tela, mas memória das lutas também. É uma memória de lutas que atravessam. Porque o rolezinho, Silvio, eu acho que ficou como uma coisa localizada, assim, ficou, que eu digo, cristalizou, né? Um clichê de que foi um momento pequeno ali depois das jornadas de 2013 e 2014, e aí conversando muito com o Luiz, a gente falou, cara, tem uma sequência de lutas aí,
A gente pode trabalhar isso e tentar reivindicar uma história dos rolezinhos. Essa é a tentativa que a gente queria, sabe? Encontrar isso como uma luta na história do povo preto importante no Brasil, né? Com um diferencial que é o Brasil. Quando você vai lá fora, tem várias lutas que são colocadas. Tem aquele movimento sit-in, que os caras iam lá na época do apartheid, sentavam nos lugares que eram proibidos para pessoas negras e afrontavam isso. Então, a gente tentou, de uma certa forma, valorizar isso aqui no Brasil também. Eu acho que nesse sentido, o filme ele é fundamental, né? Porque ele é um registro de um momento muito importante que vem se transformando, né? Eu acho que o Rolezinho é um filme fundamental, é um filme que não só eu gostei muito, como a Hilda Santiago também, tanto que ela levou aí para o Festival do Rio também, ela não considerou o fato do filme já ter sido é, apresentado em outros festivais. Então, na verdade, é um filme que, nessa mesa que a gente está trabalhando agora, ela entra, eu acho, sobretudo na questão da memória, né? Memória e linguagem, né? Você está falando da coautoria, é uma forma de construção de linguagem, e a história de uma luta, que é a questão da memória. Eu vou te agradecer, Vladimir, te liberar para ir para os outros debates. O Luiz fica te representando aqui, e eu vou, então, passar imediatamente a palavra para o Jorge Alfredo, que está doido para falar, porque para ele é memória, memória e emoção. Ele está no Festival de Brasília 20 anos depois, com o Samba Riachão, que é um filme que marcou época no festival. Ele tem uma estética completamente diferente, né? Ele entra por tudo também, ele entra por memória, entra por linguagem, ele traz um filme musical para o Festival de Brasília, né? E que foi um sucesso. O filme, na apresentação, ele levantou a sala, que, aliás, é a única coisa lamentável nesse festival é que, pelo fato de ser virtual, a gente não está conseguindo aquele público do Cine Brasília, né? Que é um público absolutamente seminal. Mas eu acho que Jorge Alfredo, vou passar a palavra para ele, acho que ele pode recapitular um pouco o que foi a emoção de apresentar Samba Riachão aqui em Brasília há 20 anos atrás. Oi, Jorge, abre seu microfone para a gente. E fala mais perto da câmera para a gente entender. Agora tá bom? Perfeito. Agora tá bom? Tá Tá ótimo. bom, tá bom. Tá bom. Beleza. Viu? Então é o seguinte, quando eu cheguei em Brasília, né? Caiu. Aquilo era para mim tudo era novidade, né? E agora pedia. Jorge Alfredo, você está sem imagem. Jorge Alfredo, você está sem imagem. Suque! Você Socorre está aqui sem no. imagem. Você está sem imagem. Como é que eu fico aqui, mano? Isso aí. Agora você tira a sua imagem. Voltou agora? Ah, voltou. Nada como as mulheres, né, Jorge Alfredo? Voltou? Voltou. Como as Sempre, né? mulheres. Em segundo dizia. Viu? Brasília, né? Da Brasília. Foi uma noite de 24 de novembro de 2001. Eu brinco depois com isso, dizendo que só aconteceu aquela noite, aquela sessão, porque as Torres Gêmeas tinham sido derrubadas mês e pouco atrás, porque alguma coisa ali mudou, bicho, porque para mim foi uma surpresa tão grande eu estar entre aqueles filmes, né?
de mestres, né? Bressani com Dias de Nietzsche em Turim, né? O Fernando Brant com O Invasor, né? A grande novidade, essa sensação que a gente tinha notícia do Festival do Rio, né? Do Fernando com Lavoura Arcaica, a expectativa em torno de Suzana Amaral, que há 10 anos atrás tinha arrasado com a Hora da Estrela. Então, levou eu ali com um produto, com a linguagem um tanto diferenciada, mas não porque eu seja um revolucionário de linguagem, nada, mas porque eu vinha de um outro veio da arte. Eu sou músico, compositor, entendendo que de repente começou a fazer audiovisual, Super 8, e coisa e tal, fazer trilha, e de repente bateu muito forte em mim a vontade de contar, botar na tela grande as histórias que eu tinha ouvido contar, que eu tinha lido e que algumas maravilhosas que eu também cheguei a presenciar, porque eu fui amigo próximo, assim, íntimo dos tropicalistas, aí passei um tempo no Rio também, com esses amigos, e aí conheci a galera do Rio toda, né? E Newton estava lá gravando, então tinha toda uma coisa de história de MPB que eu tinha vontade de contar. E, principalmente, a coisa que se era reconhecível entre a gente como samba da Bahia. Que samba da Bahia era isso? É? Porque samba da Bahia, você pode se remeter à chula do Recôncavo, uma coisa mais tradicional, ou se quiser ir antes ao baiano, que é a primeira gravação de disco. Você pode ir para aquela turma da Bahia que era considerado do samba, que é Riachão, Panela, Batatinha, né? Do Pacheco, Ederaldo Gentil e por aí vai. Tinha um motorista. Mas você podia também falar de João Gilberto. 95% do que João Gilberto gravou na vida é samba. E é um samba que foi reconhecido como bossa nova, mas que é samba e que é samba da Bahia. O tropicalismo é genial, Caetano falando, né, do samba ternário de Day, né? E aquelas coisas todas que ele fala no filme, e é uma coisa que caiu a ficha para muita gente, que o tropicalismo também é muito samba, né? Aquele abraço de Gilberto Gil, né? E por aí vai. Aí eu comecei a sonhar com isso. Eu digo, meu Deus, Dorival Caymmi, é isso, uma coisa do mar, aí fiquei nessa viagem. Então, quando eu tive a sorte, né, dessas pessoas, dos bambas mesmo, né, me receberem e me darem um depoimento com carinho, foi uma coisa tão. Tem certas coisas que eu entendo até como um presente. Dorival Caymmi dando uma receita do samba. Não se diz para qualquer um, tá entendendo? De repente, não sei por que ele falou aquilo. Caetano a mesma coisa, o Brau a mesma coisa, todo mundo assim. E aí que eu me remeto à linguagem. Né? O que foi que eu usei? Eu não queria fazer um filme que tivesse uma voice-over, um narrador ou algo parecido, quer dizer, costurando aqueles depoimentos. Eu arrisquei fazer a narrativa a partir dos depoimentos, das performances. E isso é uma viagem. Eu até hoje utilizo isso, estou fazendo agora uma coisa também grande como o que são 27, é um episódio de 27 capítulos. E as pessoas que trabalham comigo dizem, pô, você, porque elas entendem. Eu puxo um negócio de um assunto com uma pessoa, 3, 4 dias depois estou falando com outra, vem coisas muito parecidas, aí eu fico só, aí falo para o assistente, ó, pau, de tal dia, eu já vou armando. Quer dizer, nisso eu consegui uma forma de me expressar que esse resultado que Silvio está falando da sessão do Festival de Brasília, o Cine Brasília, é o ápice disso, quer dizer, é cada momento que a gente pensou na montagem, a gente teve uma resposta da audiência. Foi muito legal. E no final, nos créditos, também eu achei genial que o Zé Luiz, ele não conhecia o filme,
tá passando os créditos e tinha ainda um finalzinho com os Lampirônicos, que é uma banda que hoje em dia é banda baiana cista, tocando cada macaco seu galho de uma forma totalmente nova e coisa e tal. Ele aumentou e não acendeu as luzes do cinema. Então foi aquela coisa, aquele. Aí o Riachão depois subiu e cantou um tango à capela. Foi realmente uma noite maravilhosa. Agora, em relação, Silvio, à memória, você veja que ironia, né? Porque esse filme, uma coisa que ele teve de diferente dos outros, na época, é que ele seguia assim, uma novidade que tinha dado certo com o Wim Wenders, né? No Buena Vista Social Club. Ele, apesar de ser um cineasta, né? Cinemão, nome consolidado, ele optou por uma tecnologia nova e fez aquele filme maravilhoso. E a gente, principalmente meu produtor, o Moisés Augusto, quando ele soube disso, ele logo comprou uma câmerazinha e disse, compadre, você tem que... Ele sabia de minhas ideias, isso aqui fica fácil pra gente. A gente grava, a gente pode gravar depois, agora a gente tem que gravar da maneira certa. Então a gente foi. Augusto Blas, né? Toda a assistência que ele pôde dar. Então a gente fazia tudo certinho, a fotografia era no padrão, passando mexendo na ilha, até o enquadramento do que era gravado na Betacam, a gente fazia no monitor um 16:9 para o enquadramento que o fotógrafo está querendo não ficar prejudicado depois na montagem. E a gente fez tudo certinho e essa resposta lá foi genial. Então você vê que ironia, a gente saiu do vídeo, depois a gente fez tudo para 35mm, coisa e tal, papai. Levou 2/3 do recurso que a gente tinha para o filme, mas conseguimos. Aí veio o Festival de Brasília, e toda a história de sobre a Riachão. Hoje em dia, eu me vejo doido, porque não encontram os negativos do samba. Veja que loucura. Estamos há 3 meses atrás, com esse negócio que eu queria tirar uma cópia nova, porque eu pensei que Brasília fosse presencial e que eu ia levar uma cópia nova, em 35, para ter aquela sessão maravilhosa. Então, agora que eu fui também homenageado no Panorama Internacional do Cinema, mas com uma cópia, né? Já tinha, coisa e tal. Você vê que loucura. Então, eu estou doido agora para tentar encontrar esse negativo, ou então tentar, dessas cópias, ver as partes que não estão com risco, coisa e tal, e tentar tirar uma cópia do filme desse. Quer dizer, a memória também é isso, é conservar, é uma loucura. A gente precisa pensar mais dessa coisa. Onde ficam nossos filmes, né? Ter backup, que loucura isso. Porque o que tem naqueles 86 minutos de história do Brasil, de história do samba, porque quando se fala do samba da Bahia, você viu o Dorival Caymmi fala que Israel Silva, ele fala, entendeu? O Gil de Ataúfo Alves, quer dizer, não é uma coisa barrista. Começa a falar do samba. Agora, a Bahia, quer dizer, é aquela coisa, é um berço, né? E o Riachão foi escolhido justamente porque ele tinha isso que é uma característica do samba, essa coisa de oscilar entre o ostracismo e a glória, o vai e vem. Ele até se autodefine no filme, olhando na estrela, diz que é a estrela, que é aquela estrela que apaga, assim, que apaga. Assim. Então, esse cara vai servir como veio para eu contar a história do samba. Infelizmente, eu fui entendido. Eu fui entendido por uma boa parte do público, tá entendendo? Porque alguns críticos, tá entendendo? Acharam que, por exemplo, eu devia ir no personagem, no filme de ação, a história da vida dele, coisa e tal. E realmente podia dar um filme muito bom. Podia ser até tipo um dramalhão mexicano, porque é muita tragédia, muita coisa lá. E ele cria aquela coisa, aquele personagem dele, é uma criação, é uma coisa de fantasia dele. Então eu preferi fazer um filme viajando na viagem dele, entendeu? E eu acho que, sei lá,
eu passo uma coisa que eu acho que ficou, né? Ele felizmente viveu ainda bastante depois do filme. Eu fui com o Riachão para vários lugares, para outros países, inclusive, com ele. E ele pode desfrutar daquele trabalho, assim, de uma forma. Né? Mas esse reconhecimento, é isso que eu estou falando, ele já tinha tido nos anos 50, de alguma forma. Ele já tinha tido 270, quando o Gil Caetano tocava, história única. Ele vai e volta, tinha aquela coisa do sambista. Aí, depois do filme, ele ainda voltou, fez outro disco aí, saiu, viveu quase 20 anos depois, né? E a João morreu ano passado, com 99. Ele fez o filme com 80. É uma Obrigado, Jorge Alfredo. maravilhosa. Vamos dividir a palavra com os outros companheiros também. Vamos repassar. Isso, querido. Vamos repassar aí para o. Eu não sei quem vem primeiro, se é a memória da memória, através de Meteorango Kid, ou a forma da memória, que vem lá de Minas Gerais, com Marcos Pimentel, que é Os Ossos da Saudade. Quem quer falar primeiro? Nós temos agora uma bifurcação aí. Tem a Memória da Memória, que é Rafael Dias e Marcel Gonet, que fizeram um filme sobre Meteorango Kid, né, que também foi uma consagração em 71. Ele trouxe lá da Bahia a contracultura, né? É o ano também do Bandido da Luz Vermelha, e Rafael e Marcel estão reconstruindo essa memória. O Marcos Pimentel, que vem lá de Minas Gerais, com Os Ossos da Saudade, em que ele consegue criar uma ossatura para a saudade. Resolvam quem vai falar primeiro. A gente pode continuar, porque a gente está falando da Bahia também, né? Então, de alguma maneira, continua um pouco aí a fala do Jorge Alfredo. Vou me apresentar. Meu nome é Rafael Dias. Participei do Meteorango Kid como roteiro, né? Fiz roteiro, assistência de produção, argumento, enfim. E essa ideia de reviver esse personagem, né? O Meteorango Kid, como o Silvio falou, um filme de 1969 que ganhou o Festival de Brasília, né? Ganhou o Júri Popular em 69, e é um filme feito por André Luiz Oliveira, né? Quando ele tinha 21 anos de idade. Filme feito em Salvador, né? Eu sou baiano também, Marcel argentino. A gente fez essa relação aí Brasil-Argentina, Salvador, Buenos Aires, para pensar o filme, né? A direção é do Marcel e do Daniel Frois, né? E eu utilizei o Meteorango, fiz uma pesquisa anterior ao documentário, que embasou minha tese, doutorado, sou psicólogo também. Fiz uma discussão com os filmes do André Luiz Oliveira, tanto o Meteorango Kid, quanto o Louco por Cinema, né? Que também foi premiado no Festival de Brasília, em 94. Então, o Meteorango, né, ele é um filme né, considerado um filme do cinema marginal, ou cinema de curtição, né, com várias denominações para esse período aí, que é um período de violência de Estado, né? É um filme feito logo após o AI-5, e hoje é o dia, né, malfadado, dia do AI-5, 13 de dezembro. Foi o dia que o AI-5 foi decretado em 68, mas também hoje é o dia do forró, então isso contrabalança um pouco, né? Tanto o dia do AI-5 como o dia do forró, mostrando que tem possibilidade de resistência na cultura, né, brasileira. Então, o filme é feito nesse ambiente político, né, pós AI-5. André, como eu disse, tinha 21 anos de idade no momento que ele faz o filme,
E o filme reflete muito bem o ambiente político, social, cultural da Bahia, de Salvador, naquele período, né? A gente, ao ver o filme, né, agora, eu vi o filme nos anos 2000, eu entendi que ali tinha uma questão ainda atual, né, a pensar. Né? Aquela juventude, né, a geração de 68, e também o momento presente do país, né? Então, até o ambiente político que o Brasil está vivendo, ele, de alguma maneira, ele se aproxima, né? Claro que de outra maneira, mas daquele cenário que a gente vive, que se viveu em 68, 69. Então, eu não sei quanto tempo eu tenho, já vou passar a bola para o Marcelo, né? Para a gente fazer uma dobradinha. Essa pesquisa inicial, né? A partir dessa pesquisa inicial em relação ao filme, a gente começou, junto com Daniel Frois, na Bahia, a filmar em 2015, né? A gente fez a primeira entrevista com o André Luiz, ele foi muito parceiro do projeto, e a partir dele, ele é o fio condutor do filme, né? E a partir dele, a gente foi encontrando outros personagens. Então, a gente encontrou a Sônia Dias, que fez o Meteorando, foi o primeiro filme dela, né? A Sônia Dias é uma atriz que é baiana, está radicada aqui no Rio. A gente encontrou a Daniele Green, que hoje fez um personagem do Duda, né? Que é um personagem gay no filme, em 69. Hoje é uma mulher trans que vive em Salvador. A gente encontrou o Lula Martins, que fez o personagem principal, personagem do Lula. Entrevistou o Tuzé de Abreu, porque ele tem uma música que inspirou, deu título ao filme, mas só que a música não está na trilha do filme. Então foi curioso entender isso, o que aconteceu, por que a música que deu origem ao título, né, a esse personagem, que é o Meteorão Kid, não aparece na trilha, né? E também tem uma questão interessante, que é a primeira vez que os Novos Baianos entram em estúdio para gravar a trilha original do Meteorando é dos Novos Baianos, a primeira vez que eles entram em estúdio no Rio, né, para gravar a trilha do filme. Então a gente conseguiu entrevistar Moraes, né, então depoimento do documentário. E aí a gente pegou esses personagens desse período, pensando essa memória do cinema brasileiro, do cinema marginal, do cinema feito na Bahia, e também entrevistamos personagens atuais. Então a gente fez uma entrevista com Marcelo D2, com James Martins, que é um poeta e um agitador cultural em Salvador, para entender qual é o efeito que o filme provocou, né, em outras gerações. O Edgar Navarro, né, o Walter Carvalho. A gente entendeu assim, como é que foi o percurso desse filme, né, como é que ele foi explosivo naquele período e como é a atualidade do filme, né, se ele se mantém vivo ou morto, né, como é que ele segue na atualidade. Então, essa foi a proposta do documentário, né? Pensar aquele momento político, social do Brasil, né? A cidade de Salvador, naquele momento, a juventude que curtia adoidado, que é um lema do filme, né? Isso aparece muito diretamente no Meteorando, e como é que isso se encaminhou, né? Então, seguir também esses personagens, né? O que aconteceu com esses personagens 50 anos depois. Então, a alegria, assim, para finalizar, a alegria está aqui, né? Entre mestres como Silvio Tendler, Jorge Alfredo. Eu sou baiano, então o Samba Riachão também para mim foi importante, né? Ver um documentário feito na Bahia em 2001, quando eu tinha 20 anos. Agradeço, passo a bola para o Marcel Bonet, para ele dar continuidade. Marcelo, com a palavra. Sim, somente vou já a palavra para Marcos, mas realmente foi um grande prazer fazer o filme, porque a mim me interessam sempre esses filmes que saem
digamos, a lógica industrial, né? Então, Meteorango encarna isso. Eu lembro que o primeiro filme que eu vi que realmente me estimulou nesse sentido foi o Rafa, que me passou Super Outro, de Edgar Navarro. Aí a minha cabeça estalou e eu realmente, quando ele veio com essa pesquisa sobre Meteorango, vimos a possibilidade de construir um filme a partir dessa busca dos personagens, de que tinha acontecido nesses 50 anos, né? Iam ser justos 50 anos. O filme acaba de ser finalizado, tá bem agora saído do forno, e estamos muito felizes para ver as primeiras reações que vai gerar. E realmente é um prazer estar aqui, e agradeço de novo ao Silvio a oportunidade de ter esse filme finalmente aos olhos do público do Festival de Brasília, que eu diria que para o cinema brasileiro é um lugar central, né? A gente realmente queria estrear nesse festival, e a gente esteve lá uns 3, 4 anos atrás com o projeto na área, na secção da indústria, ou seja, que já tínhamos uma trilha no próprio festival. Assim que, nada, obrigado de novo, Silvio, obrigado a todo o povo do festival. Eu que agradeço a você. Na verdade, esse filme está no festival porque você falou dele. Na verdade, você falou do Copião, eu vi, gostei muito. Né? Esse filme, para mim, ele bate de uma outra forma, porque eu era da praia mais política. Eu era o Festival de 68 de Brasília, foi o mais politizado de todos. Os premiados foram Blá Blá Blá, do Andréa Tonati, e o Bravo Guerreiro, do Gustavo Dal. Foi o ano também que eles fizeram o AI-5, né? E o Festival de Brasília é no final do ano. O Congresso estava votando a licença para processar ou não o deputado Márcio Moreira Alves, e Brasília se mobilizou todo em torno desse tema. Os cineastas foram ao Congresso se solidarizar com os deputados contra a licença para processar o Márcio Moreira Alves, que foi, aliás, que acabou ganhando, e foi o pretexto da ditadura para fechar o Congresso, caçar um bando de gente, mandar o Márcio Moreira Alves e tantas outras para o exílio e tantas outras mais para o cemitério. Mas foi um festival muito politizado, e no ano seguinte chega André Luiz com uma outra pegada, e também os Ganzella com outra pegada. Então tem uma fronteira ali que eu acho que os estudiosos, os historiadores do Festival de Brasília terão rico material para discutir essas questões. Mas tem uma mudança no ar ali, que eu acho que eu não poderia deixar numa sessão discutindo linguagens e memória, não abordar essa transição. Eu vou passar agora a palavra, então, para o Marcos Pimentel, cineasta mineiro, uma bela trajetória como cineasta também, e que conseguiu dar forma e ossatura à saudade. O filme dele se chama Os Ossos da Memória, também é um desafio muito interessante, e entra também nas duas pegadas, memória e linguagem. Então, Marcos, com você a palavra. Valeu, Silvio. Obrigado. Prazer enorme estar aqui com todos vocês, no meio de filmes tão interessantes e tão diversos aí, né? Os Ossos da Saudade é um filme que está bastante fresco, saiu há poucos, começou a circular há poucos meses, e nele eu abordo a questão da ausência, né? Um filme que está filmado em Portugal, Brasil, Angola, Moçambique, Cabo Verde,
onde eu e uma equipe mínima acompanhamos diferentes pessoas que estão distante de lugares e pessoas queridas, criando estratégias para sentir menos falta dele, né? Falta e distância são os dois elementos básicos do filme. São todos personagens anônimos, a gente se entrega às profundezas da memória de cada um deles, né? Abrindo espaço para que eles contem para a gente, dividam conosco esses lugares que são praticamente fantasmas, né? Estão a ponto de desaparecer da memória deles, né? Porque muitas vezes, quando a gente se desloca e tem a ação do tempo e os anos vão passando, a gente carrega lembranças e a memória age em cima também, né? Com esses movimentos involuntários, a gente acaba transformando e fabulando um pouco sobre como é que é a experiência de um determinado lugar que tem muito carinho, que guarda dentro de si. E, de repente, quando a gente volta a ter contato com esse lugar, ele já não é mais o mesmo, como as pessoas também já não são mais as mesmas, né? A gente estabelece no filme um jogo entre corpos e espaços, né? Onde a gente está todo o tempo sendo conduzido por esses diferentes personagens, são 7 personagens de 6 nacionalidades diferentes, onde a gente vai acompanhando eles pelos lugares onde eles estão habitando nesse momento específico, né? E eles nos levam pelos espaços que mais detonam as lembranças, ou mais se parecem, ou mais despertam algum sentimento sobre quem está distante, né? Falta e distância são os 2 elementos-chave para a construção do filme, onde a gente está falando o tempo todo de ausência, né? Um filme que tem muita ruína, tem muitas paisagens, porque a gente trabalha o tempo todo com paisagens externas e paisagens internas. Tem esse jogo constante ali, né? Onde a gente vai tentando ver como é que essas pessoas estruturam isso, mergulhando na profundidade de cada um, né? Tem muita gente dividindo perda de companheiro, medo de perder pai que está longe, né? Memórias de exílio, gente que embarca achando que vai ter uma vida melhor longe, e de repente aquilo, né, vai tudo esfarelando de alguma forma aquele sonho, e ao mesmo tempo como vão se desfazendo as lembranças que eles têm das pessoas e dos lugares que estão distantes, mas alguns elementos são capazes de despertar e de mais ou menos eternizar, ou pelo menos estender a duração dessas pessoas e lugares. Então, uma parte específica do filme que eu gosto muito são como as pessoas dividem com a gente os objetos mais afetivos que elas têm, né? E mostram que para a gente podia ser um objeto comum, né? Qualquer, mas eles vão falando de camadas que estão impregnadas, incrustadas nesses objetos aí, que nos revelam outra dimensão e que despertam, através do ato de recordar, né, as melhores lembranças possíveis, né? Então, a gente está o tempo todo viajando pelas paisagens que esses personagens habitam hoje em dia, mas a gente está trazendo a memória para repovoar esses lugares que são muito marcados pela falta, pela incompletude, né? Sempre tem um filme muito de ruína, muito de casas que estão caindo, de vulcões abandonados, de uma cidade que está sendo engolida pela areia ali, né? Que acabam se transformando. São todos ambientes que esses personagens frequentam, mas que acabam se transformando em metáforas para os sentimentos que eles têm, né? Que tentam dar conta de não de explicar, mas de transmitir um pouco a sensação dessa falta, dessa distância, dessa saudade, da ausência que eles vivem constantemente. Eu resolvi fazer esse filme porque eu como documentarista, tô na estrada constantemente, né? Todas as atividades, depois que eu escolhi o documentário como minha forma de expressão, eu acabei sendo levado a cair na estrada constantemente, porque eu preciso me deslocar para onde
as histórias, os personagens, os temas estão, né? No filme de ficção tem muito isso de você conseguir reconstruir em estúdio ou em locações de um determinado lugar, outro lugar, mas documentário como tem essa relação que depende mais de coisas relacionadas aos personagens, eu preciso me deslocar até onde as histórias estão, né? E todas as outras atividades que eu faço relacionadas a exibir filme no festival, dar aula sobre cinema, que eu dou há 14 anos, e são escolas que estão, 2 escolas que estão fora do país, então mudou muita curadoria, mudou muita, desculpa, consultoria de desenvolvimento de projeto e laboratórios que estão de diferentes partes. Então, com isso, tudo que eu faço há muitos anos está relacionado a deslocamento, exige viagem. Então, com isso, eu vivo há muitos anos atravessado por uma saudade constante que me levou a direcionar a câmera para isso, né? Encontrar pessoas que estão sobre esses fluxos migratórios entre os países de língua portuguesa, através dessa palavra que temos tanto orgulho de como definição tão precisa só existir na nossa língua, mas o filme não aborda isso, o filme não fala nada sobre, nem defende essa tese, nem aborda isso, né? A gente parte disso para construir esse jogo imagético entre corpos e paisagens internas, paisagens externas, e a memória sendo convidada, emergindo de forma espontânea e fluida por essas arquiteturas que estão se desfazendo na nossa frente, né? Tal qual acontece com as lembranças dos personagens. Foi um filme que eu tenho foi um prazer enorme realizar e estou super feliz. Tem menos de 2 meses que o filme nasceu para o mundo. Tem muito baiano, acabei de vir do Panorama, aí tivemos uma sessão linda com Cláudio e Marília lá. E que bom que aos poucos estamos conseguindo voltar, não, infelizmente não em todos os eventos, mas em parte deles, né, com sessões presenciais. Tem sido lindo debater com as pessoas, ouvir a resposta, né, como que essas mensagens que a gente faz, cinema autoral, que muitas vezes a gente se sente como náufrago aí, né, não sabe para quem, se vai ter uma mão que vai pegar essas garrafas, essas mensagens que a gente joga ao mar aí, sem saber se alguém vai pegar ou não. É fantástico quando pega e quando a gente consegue dizer coisas para as pessoas e saber como é que elas recebem, se sentem tocadas por isso. Tem sido um prazer enorme. Que bom que estamos todos juntos nessa mostra aqui tão bem curada pelo Silvio, nessa mostra paralela Memória e Linguagens. Pena que não é presencial, mas já logo será, né? Já logo a gente se esbarra por aí. Essa questão do presencial é o mais complicado, né? Porque Brasília é conhecido pelo entusiasmo do Cine Brasília e a reação do público, tanto nas vaias quanto nos aplausos. Então, é um festival, nesse sentido, absolutamente seminal, mas eu ainda advogo para hoje o cinema virtual, porque ontem passou um filme meu no Festival de Brasil do Rio, Fest Rio, passou Chico Mário, Melodia da Liberdade, um filme que eu fiz sobre um grande músico brasileiro que morreu prematuramente aos 39 anos, irmão do Betinho, irmão do Enfio, imprensado entre os dois gênios. Ele não desabrochou na época como deveria, e eu fiz essa homenagem, mas foi presencial e eu não tive coragem de ir. Minha filha foi, fui representado por amigos, a família dele foi, todo mundo adorou, mas eu ainda preferi ficar aqui escondido do vírus. E hoje eu fui convidado para a sessão de um filme de um grande amigo. Falei, olha, cara, eu não tive coragem de ir nem no meu filme. Ele falou, eu também estou morrendo de medo de ir no meu. Então, ainda essa questão do presencial e do virtual é muito controvertida, principalmente para pessoas mais velhas como eu. Não sei com que idade Jorge Alfredo se considera estar. A idade é uma coisa psicológica, né? Não é física.
Não sei se Jorge Alfredo está com 20, 30 anos, mas eu não tenho muita coragem de sair de casa ainda não. Então, eu prefiro encontrar vocês por aqui do que não encontrar. Eu acho que esse mecanismo, a gente está subvertendo a ordem dessa construção desse isolamento que representa a internet para fazer disso um território de afeto também. E aí eu aproveito para ouvir as palavras do meu sábio amigo Luiz Carlos Alencar, que pensou que vinha aqui ficar só olhando e analisando a gente, mas vai ter que falar também. Boa tarde, Luiz, com a palavra com você. Grande amigo Silvio, prazer estar aqui. Estou te devendo 47 mil visitas, mas hei de pagá-las uma por uma. Diga lá. Não, eu queria saber dessas questões que foram levantadas nesse festival, essa pluralidade, essa diversidade que a gente tem aqui nesse encontro. É um encontro meio complicado, porque são muitas problemáticas, muitas temáticas, muitas estéticas, mas que afunilam nessas duas questões. Então, a gente tem aqui Jorge Alfredo com o Samba Riachão, né, que foi um momento de festival. Tem Rafael e Marcel, que é outro momento do festival. E tem Pimentel aqui, que é outra temática, outra questão. E, aliás, essa questão do futuro sendo debatido também está presente no festival. Entrou no festival concorrendo Ana Luísa Azevedo com Saudade do Futuro. Né? Então, nós temos dois temas discutindo o futuro aqui, que é a forma, os ossos, e o conteúdo, a saudade. Né? E vocês trazendo uma revisão histórica do rolezinho. Então, eu acho que essa abrangência que o Festival de Brasília proporciona, que é legal para gerar esse debate. E aí eu não sei se você quer falar a respeito disso ou não. Eu passo a palavra para quem queira falar. Posso falar sim. Acho vital no Festival de Brasília, né? E nos eventos também que você costuma fazer a curadoria, a gente perceber que o cinema, né, os filmes, eles trazem em si uma potência, né, uma mensagem de mundo, né, para mim. Assim, eu vejo um filme, para mim, ali é uma expectativa de vida, ali é uma possibilidade de existência, né, dentro desses filmes. E quanto mais plural, quanto mais a gente consegue fazer com que essas possibilidades de vida elas não só sejam feitas, mas exibidas, né? E aí está o papel do Festival de Brasília, mais rica se torna a própria vida, né? E a própria existência da gente. E nada mais antifascista do que a gente cultivar o encontro, o desencontro, as divergências, os atravessamentos dessas diversidades das histórias, né? Das possibilidades de se encontrar com perspectivas diferentes de material de arquivo, de memória, de linguagem, porque é assim que se cultiva a vida, né? Com aquilo que a gente não domina, com aquilo que a gente não prevê, e não o contrário. O fascismo quer dominar, o fascismo ele quer prever, ele quer normatizar, né? Então, quanto mais a gente cultivar as possibilidades da diversidade das narrativas, das fruições, né, a partir do cinema, por exemplo, mas não só, a gente está combatendo, na minha opinião, o fascismo da vida, o fascismo da arte, mas também o fascismo do mercado, que quer também transformar e normatizar, né, as possibilidades narrativas num produto ou numa previsão de produto. Então, nada mais fantástico do que a vivência de um festival, por exemplo, do de Brasília, mas também outros que você costuma promover, por exemplo, Cineclube aqui no Rio de Janeiro, como essa coexistência da gente com as outras existências que os filmes nos trazem, né? Eu acho que frequentar um festival como o de Brasília, eu tive a oportunidade de ir também com outro filme, ter um atravessamento muito mágico de mundos, né? Para mim, o cinema é isso, é mais do que
uma obra artística, é um mundo que se abre dentro daquela obra para você como possibilidade de vida, de existência, né? Então, por isso que eu acho muito bacana quando você coloca que essa diversidade de se relacionar com a memória, né? Que para mim o conteúdo e a forma, em algum momento, é uma fronteira que a gente cria para refletir, para discutir, mas que é uma fronteira inventada, né? Na verdade, tanto você tem nos filmes ditos políticos uma previsão, uma discussão de forma, como você tem nos filmes ditos experimentais, né, mais voltados para outras preocupações, também um discurso político, né? Então essa divisão, essa dicotomia, ela com o passar do tempo, ela vira mais uma possibilidade da gente debater e da gente estudar e pesquisar. Mas como vida, essas coisas elas se misturam, né? Você, por exemplo, tem filmes que você chama de político, que eu acho que tem uma experimentação, um tensionamento da forma fantástico, né? O Utopia e Barbárie é eminentemente político, mas eu amo a forma. Django é eminentemente político, mas eu acho que é uma aula de montagem que você faz ali na forma de contar aquilo, sabe? Eu fico admirado com o que você faz em Django, não só pela importância política, mas, sobretudo, o que me atinge é a forma, a forma como você narra aquela história, né? Então, tudo isso eu acho que decorre dessas possibilidades que nós temos aqui de estar debatendo cinema que era a própria singularidade, né? Da gente, da vida, da coletividade que faz parte da nossa existência, né? De onde viemos. Eu também sou baiano, tá cheio de baiano aqui nessa. Eu também estava no Panorama, o Pimentel, foi fantástico ser atravessado por uma série de narrativas lá no Panorama, né? Vindo de São Miguel do Gostoso também, com aquela experiência retada de praia, cinema na praia, agora caio aqui no de Brasília, com tanta gente querida, que eu amo tanto e que eu não vejo há muito tempo, não toco na pele, não belisco há tanto tempo, como Mr. Tendley aí, Marcel Gonet. Ontem belisquei Rafael. Enfim, também é isso, né? Cinema não é só esse debate de política, forma e conteúdo, também é sobretudo afeto, né? É sobretudo forma da gente se encontrar e se emocionar, porque se na vida a gente não provocar emoções, a gente perde muito, né? Não, esse festival particularmente é até o que eu vou provocar depois do debate, a conversa, mas já no festival passado eu fui curador e voltei esse ano, eu fiz questão de não ter mercado. Chamado mercado, eu converti em reflexão. Eu falei, gente, é surrealista a gente debater mercado no momento em que o cinema brasileiro está paralisado e o mercado não existe. Eu participei esse ano de 3 ou 4 pitchings, você ia conversar com os canais de televisão e todos eles diziam a mesma coisa. Se você trouxer a grana, eu te dou uma carta que eu exibo o teu filme. Então eu falei, então isso é uma brincadeira, vamos brincar de fazer mercado, vamos brincar de pitching agora. E aí, em vez de fazer pitching, eu promovi encontros e debates como esse. Esse seria um encontro de mercado. E aí Jorge Alfredo ia falar das pretensões dele, Marcos, Goné, Farias, você, Vladimir. Então, vamos discutir cinema. Nós fizemos uma outra mesa, Cinema das Quebradas, com as linguagens alternativas. Fizemos outra mesa, Cinema de Andarilho. Eu botei Fernando Gabeira, Paula Saldanha, Luiz Rachibim e Carlos Prosato para conversar sobre cinema de Andarilho, né? Pegadas completamente diferentes. Nós ouvimos Kevin MacDonald falar de webdoc, né? Então, a gente trouxe todas as pegadas possíveis para esse festival para discutir linguagens, porque, na verdade, o debate que mobiliza esse festival é o cinema do futuro e o futuro do cinema. E aí eu queria, então, partir para a segunda parte desse debate. Nós já fizemos uma reflexão tanto dos filmes que vocês trouxeram, apresentaram, quanto eu queria a reflexão de vocês todos, como vocês estão vendo o futuro do cinema. O que vai acontecer daqui para frente, se nós seremos prisioneiros das plataformas, se a gente volta para as salas de cinema,
não volta, quem vai produzir, como. Eu queria um pouco a opinião de cada um de vocês e como é que vocês estão encarando o futuro. A palavra está aberta para quem quiser falar primeiro. É que tem muito baiano aqui, viu? Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Já que tem muito Vai lá, baiano Jorge aqui, a Alfredo. gente podia começar agora. A gente poderia começar agora pelo susto que a gente aqui da Bahia e também, né, todo mundo que faz cinema independente, né, tomou agora com, de repente, fechou o Cine Glauber. Isso, todos vocês aí entendem isso, o que significa, o significado dali. O Cine Glauber, aquele Cine Guarani, toda a história que aquilo carrega, né? E também, quer dizer, nos olhos de hoje, no foco de hoje, né, a gestão de um casal de cineastas que faz uma programação bacana e que faz um festival de cinema. Quer dizer, aí de repente você vê, corremos o risco, ficou fechado aí um tempo, coisa e tal, e agora reabriu. Então, quer dizer, o cinema também está passando por essa luta, eu acho, agora, do streaming, né? O que a gente faz, na verdade, quer dizer, aonde será exibido. Então, eu vejo como uma coisa assim, meio, não sei se a palavra é essa, mas é o que me vem na cabeça, sagrada, essa coisa da sala de cinema. Para mim, sempre foi uma experiência coletiva, né? É muito diferente do que você vê em casa, ou, sei lá, onde foi essa coisa, escolhido do cinema, quer dizer, a reação das pessoas, a gente né, no começo da vida da gente, na juventude, na infância, poxa, isso marcou tanto minha vida, é uma coisa que eu gosto tanto. E é isso, não só do filme em si, da montagem, da trilha, mas daquela situação, né? Dessa coisa mágica que é o cinema. Então, a gente que, às vezes, faz o filme, quando a gente monta, a gente já pensa também nisso. Porque pensar o filme na casa, onde tem interrupção, luz acesa, coisa e tal, é diferente. Então, na verdade, acho que todos nós já tivemos experiências em outras áreas, né? Eu já fiz publicidade, já fiz campanha política, já fiz institucional. Né? Eu já mexi um pouco de tudo, eu sou músico, comecei fazendo, na verdade, câmera, fotografia, Paula Ribeiro, Zé Araripe, Fernando Velho, né? Uma turma aqui. Então, a gente sabe, quando a gente vê um filme, a gente vê também aquela coisa da salinha do cinema. Então, o que mais me preocupa atualmente é isso. O quanto a gente, por quanto tempo a gente ainda vencerá, né? Eu acho que o cinema não morre, né? Graças a Deus o vinil está voltando, sem saudosismo, porque é diferente. Né? Eu tenho uma pena de mim que eu me desfiz tanto vídeo, eu ainda tenho, mas eu me desfiz muito, e troquei por CD, CD não vai valer nada daqui eu não tenho. O vinil está voltando. O cinema, eu acho que essa coisa, o cinema que eu estou falando assim, a sala de cinema, projeção, eu acho que isso é mágico, Não é só porque eu sou um velho, não, é porque eu sou amante do cinema também. Que é 2 filmes por dia. E o filme de Guido? Cadê o filme de Guido, Jorge Alfredo? Guido, rapaz, olha, você está tão lindo lá, rapaz, tanta coisa bonita. Nelson Pereira, que incrível. É a série, é uma série, né? E aqui já se passou, já passou na TVE umas 5 ou 6 vezes, com horários diferentes e tal. E não sai disso. Isso eu não entendo. As pessoas fazem edital para série, mas, na verdade, as televisões não querem exibir série. Já chegaram a dizer para a Silvinha assim, por que não junto e faz um filme que a gente passa? Eu digo, porra, mas o edital foi para série.
O nego pensa que é só isso, para tudo tem um custo, é uma loucura isso. É lindo. É lindo. E agradeço muito a sua participação. Foi incrível vocês ali, rapaz. Tudo que a gente sabe um pouquinho aprendeu com vocês, cara. Tá? E mais recentemente, aquele Cláudio Labirinto ali em Brasília, quando eu comecei a frequentar o Festival de Brasília de 2020, 10 anos seguidos, às vezes como júri, às vezes como convidado, sempre ia. Depois da associação, eu sempre ia. Cláudio Labirinto é uma maravilha. Vamos criar um prêmio Guido. Ano passado, a gente conseguiu criar pela Anistia o prêmio Cosme Alves Neto. Ano que vem, vamos criar o prêmio Guido Araújo. Que figura, né? De amor ao cinema. Que figura. Às vezes eu estou assim, sinto saudade do Guido. É um cara, velho, cara. Tive oportunidade, assim, por estar fazendo a série, me aproximar mais dele, viajar com ele. Pô, é uma figura incrível. Muitas histórias, viu? Muitas histórias. Alguém Possível. mais quer falar? Marcelo? Marcel? Sim, não, que eu já moro há como 10 anos no Brasil, né? E eu sempre achei o fim da picada o Brasil não ter um streaming nacional, porque aqui tem o cinema argentino, tem um canal de TV de 24 horas de cinema argentino e tem uma plataforma de streaming. Por quê? Porque o mercado tem filmes que nunca vai financiar. Isso é claro, é o que dizia Luiz em relação à ditadura, ao fascismo do mercado. Não, tem filmes que são impossíveis, porque nunca vão dar ganância no sentido comercial, mas que são necessários, filmes que têm que ser feitos, né? Porque tem outros objetivos que não há ganância. E a Ancine tendo tantos direitos de tantos filmes, não poder organizar um serviço de streaming ou um canal de TV a cabo, o que fosse, com títulos brasileiros, realmente chama atenção. Aqui na Argentina não é que seja um mundo de rosas, já está tudo fodido também, o financiamento, eu estou aqui agora, estou em Buenos Aires, e não é que esteja todo muito bem, mas nesse sentido, se você vê a proporção nas últimas décadas de quantidade de filmes em relação à população, é muito maior aqui, tem muito mais financiamento direto, talvez de produções de baixo orçamento, né? Mas realmente essa necessidade de ter saída para essas séries que morrem às 3 da manhã num canal de um estado, né? Realmente chama a atenção que não se valorize o cinema brasileiro, a história do cinema brasileiro, com uma plataforma específica para isso. Talvez o Festival de Brasília seria a plataforma de lançamento de uma coisa assim a mais apropriada, né? Enfim. Nós estamos tentando criar em Maricá. Eu estou trabalhando com a Prefeitura de Maricá, eles estão criando uma plataforma. Eu fui chamado... Eduardo Paes participa, não? Hã? Eduardo Paes, que adora Maricá, está participando? Não, Maricá é uma prefeitura do PT e o melhor hospital da cidade, o maior, ele tem o nome de um médico argentino, Dr. Ernesto Guevara. O Hospital de Maricá tem o nome de um médico argentino, Dr. Ernesto Guevara. A principal rua de Maricá tem o nome de um cidadão baiano, Carlos Marighella. Então, Maricá inventou uma moeda própria, a muvuca. E eles são tão loucos que me chamaram para fazer a curadoria da plataforma. Então, pode ser que funcione. Vamos lá. Vamos lá. Se os loucos constroem, estamos juntos. Vamos lá. A gente está tentando. Mas eu vejo essa diferença que existe com a Argentina, é abissal, é abismal, é muito longa, porque esse canal que vocês têm na Argentina já tem muitos anos. A gente não conseguiu fazer aqui. A gente não conseguiu fazer uma política pública de comunicação.
Foram brigas e brigas e não aconteceu nada. Então, vamos ver se agora a gente consegue. Marcos, Rafael, Luiz, alguém quer falar sobre o futuro? Eu queria tantos assuntos interessantes, né? Assim, o futuro do cinema, como falou o Silvio. Se a gente entender o cinema como sala de cinema, né? Essa experiência coletiva, de fato, esse futuro está cada vez mais estreito, mas ainda que eu acho que, não, como experiência, não acaba. Agora, por outro lado, a construção de narrativas audiovisuais, ela é praticamente o fundamento da internet, né? O consumo de internet hoje é da ordem de 70% de imagens audiovisuais, né? Você vê a galera criando narrativas, apesar do preconceito que temos, mas criando narrativas de documentário ou de ficção em plataformas como o TikTok, em stories do Instagram, né? E criando novas possibilidades de narrativas nesses espaços, né? O que também significa reorganização do imaginário. Isso é muito interessante. Eu acho que o futuro das narrativas audiovisuais continua com muito vigor, né? Como possibilidade. Agora, como é que a gente faz com que essas narrativas cheguem e, sobretudo, fomentem, né, uma cultura libertária que questione, que valorize a vida, que afirme sentimentos positivos em relação ao outro, em relação à própria comunidade, é que é a questão, né? Por que não temos esse canal até hoje no Brasil? Está no nó-gódio da própria construção da política brasileira, que foi, dentre outros pilares, no monopólio da comunicação, né? Isso está desde a fundação do Estado brasileiro, né? Quando a impossibilidade de você permitir que os povos se comuniquem, se organizem. Qualquer coisa que se refira à organização nesse país, que tenha como cunho possibilidades de construção de autonomia, de criatividade, sempre foi rechaçada, desde do samba, do trabalho do samba ali da Pedra do Sal, que o prefeito proibiu, até uma política nacional de cinema, de distribuição de conteúdo. Isso não é só incompetência, isso é um projeto de uma colônia que nunca permitiu que os seus povos subalternos se emancipassem, né? Agora, os grupos econômicos e sociais conservadores, ligados ao capital, ligados à concentração fundiária, ligados à política financeira, esses não só têm acesso, como eles intercambiam muita informação do que interessa de conteúdo audiovisual deles, né? Isso aí nunca foi abalado, né? Então, discutir o futuro do audiovisual, eu acho que também é discutir um pouco frontalmente, que é como é que se permite o acesso ao consumo desse audiovisual em tudo que ele puder ser de libertário, do cinema à websérie, né? Do celular ao cineclube, né? E como possibilidade narrativa, porque a juventude, a adolescência que está aí, ela não deixa de ter uma partilha coletiva de audiovisual, ela apenas tem outras, né? Tem outras possibilidades os aplicativos que temos aí de compartilhamento de filmes, de assistir filmes conjuntamente, ainda que representem outras formas de experiência que, na minha opinião, também não se comparam à sala escura do cinema. Mas pensar, na minha opinião, o futuro do cinema hoje como linguagem não pode estar desapartada de pensar o cinema como uma política de enfrentamento à concentração da comunicação no país, né? A concentração do poder econômico, né? De estar tudo imbricado, né? Não interessa que a gente se comunique para quem domina, né? Não interessa que a gente narre. Agora, Silvio, tem uma outra coisa que é importante também, na minha opinião, trazer esse debate do futuro. Eu estava ouvindo uma grande pensadora, logo no início da pandemia, né? Falando assim, gente, a gente precisa recorrer à fantasia, né? À ficção científica, as chamadas ficções especulativas, para pensar o presente, porque o real não está oferecendo muitas ferramentas para a gente lidar com ele. O realismo, hoje, enquanto possibilidade estética, ele tá extremamente empobrecedor. A gente, quando olha a manchete do Globo, a gente, quando olha os debates que estão tendo na Câmara, no Senado, ou no vizinho,
né? É uma coisa que, às vezes, assim, nos amorfina, nos estreita, nos entristece. Então, também temos que especular, também temos que criar a partir de outras possibilidades que não estão aqui, imaginar mundos que não estão aqui, né? Imaginar documentários sobre coisas que não estão aqui, porque o cinema tem essa função, né, na sociedade, de criar novos mundos, ainda que eles não existam, mas como possibilidade ética, como possibilidade de existência, né? Isso o cinema tem um vigor fundamental, porque ele, quando você assiste, aquele mundo passa a ser possível, pelo menos quando você começa a imaginar. Se a gente não imaginar, esse mundo jamais vai ser possível, entendeu? A imaginação antecede a mudança, né? Então, o cinema tem esse papel fundamental de jogar sementes revolucionárias, rebeldes, mundo afora, né? Então, enfim, eu me entusiasmo com essa discussão, e quanto mais o fascismo ele tenta se afirmar como única possibilidade, é um momento que, na minha opinião, a gente está ganhando, porque ele precisa estar se afirmando cada vez mais, porque ele começa a se embolar nele próprio e cai. Porque o real, na verdade, o que vinga sempre é quanto mais diversificado for, quanto mais incontrolado for. Por isso que o poder tem que se alimentar todo dia de controle, porque senão a gente consegue romper e criar coisas que ele jamais consegue controlar. Por isso que ele tem que estar sempre correndo atrás da gente, né? Como possibilidade de novos mundos. Eu acho posso- que você tem. Fala, Marcos, fala. Não, olha, Convidado tem prioridade. Convidado tem prioridade. Não, é só uma observação curta, né? É extremamente lúcida a fala Fala. todos aí, completamente de acordo com tudo. Nos casos, eu acho que se tem uma hora para a gente falar, é agora. Quando não tem espaço, a gente cava esse espaço. Realmente é complicado viver disso nesse momento, mas estamos todos prontos para a luta aí, né? E abrindo cada vez mais espaços para grupos que nem sempre tiveram voz, nem sempre tiveram possibilidade de produzir e que estão todos ávidos para gritar para o mundo, para dizer suas mensagens aí, né? E com relação à primeira fala, a primeira metade do seu comentário, Luiz Carlos, eu acho que uma coisa que está completamente em sintonia com isso é a situação da TV Brasil, né? Tudo o que podia ser este ambiente, o que tentou se fazer e a situação de hoje, ao longo dos anos, o que foi acontecendo, e a ponto da gente só escutar manchete atualmente dessas coisas de possível privatização e o que já virou a atual grade de programação, é exatamente porque essas forças não estão interessadas em que o país esteja refletido em alguma tela, né? A gente teve projetos super interessantes no passado nem tão distante, como o Doc TV, como Revelando os Brasis, como Programadora Brasil, né, que eram iniciativas tão seminais, tão interessantes, tão frutíferas e que buscavam isso, de criar alguma rede possível para que novas histórias pudessem ser narradas, para que os filmes, a produção audiovisual brasileira pudesse ter alguma extensão que fosse ali, né, mas que a partir do momento que os grupos que nunca quiseram isso retomam o poder, a primeira coisa a fazer é aniquilar por completo, né? E tentar extinguir qualquer forma, qualquer canal aberto que possa ter diretamente de gente que produz audiovisual dizendo coisas para o país que pertence, ou da sociedade poder se reconhecer na tela com visões não hegemônicas, né? Infelizmente, é isso. A gente tem que lutar contra isso para acreditar, seguir insistindo, e estar conectado a tudo que vem, né? Hoje em dia, eu acho fantástico quando você vai a algum festival, você pega um filme ali que foi feito sem recurso nenhum, não é nem com mínimo recurso, sem recurso nenhum, em termos de qualidade de imagem, segura, tranquilo, e a mensagem é o que vai prevalecer, né? Porque acabou-se o tal padrão de qualidade, né? Aí todo mundo hoje em dia com uma câmera que tem no bolso aí, ou acessível, ou emprestado, consegue fazer alguma coisa, né? E está querendo dizer a coisa para o mundo. O que a gente precisa fazer também é cavar e abrir espaço para que essas mensagens cheguem, né? Por isso acho fantástica a iniciativa do Silvio de criar essa mostra paralela aqui, né? E em vários outros espaços, porque são filmes que estão querendo gritar para o mundo
um monte de opressões que estão acontecendo há anos, né, há décadas, há séculos, e que precisam encontrar algum caminho possível dentro de todas essas encrencas, entre as quais a ditadura de mercado também. Todas as linguagens são linguagens. Eu acho que você e o Luiz têm razão. Eu ia falar, complementar o Luiz exatamente, que a gente aqui está ouvindo todas as linguagens. Essa questão que você falou, tanto do cara que faz cinema com celular, quanto a gente trouxe Marcelo Dantas também, que traz aquelas linguagens sofisticadíssimas. Trouxe Kevin MacDonald para discutir WebDoc, todas as novas linguagens, né? A Liana Brasil, do Super Uber, eles conversaram, eles fizeram um trabalho com o pessoal do Instituto de Matemáticas Aplicadas do Rio de Janeiro, e eles promoveram um evento super sofisticado, em que eles colocaram pessoas de várias partes do mundo dialogando e conversando dentro da mesma sala. Entendeu? Então, trabalharam com tecnologias super sofisticadas ao lado do cara dos povos originários. Esse filme foi aberto por uma mulher, sobre uma mulher. Foi um filme da Ana Maria Magalhães sobre a Leila Diniz, e está sendo fechado por um chavante que está falando sobre a pandemia nas aldeias chavantes, o Divino. Né? Então, ele tem essas duas pegadas revolucionárias de linguagem. E a gente está trabalhando isso em várias mesas, e essa questão de pensar o futuro, o Luiz é um apaixonado por histórias em quadrinhos. E ele me apresentou, inclusive, o João Pinheiro, com quem eu devo fazer uma nova parceria agora. E quando eu fiz agora, recentemente, um filme chamado A Bolsa, a Vida, nós descobrimos o James Delano, que em 95 fez uma história em quadrinho em que ele fala que em 2020, as pessoas estariam andando de máscara, seriam governos totalitários de cunho religioso. E os desenhos dele são isso. Em 1995, ele consegue antever 2020. E aí eu entrevistei ele para um filme sobre a Bolsa ou a Vida, e aí eu perguntei qual é a crítica que ele faria, que ele diz que a esquerda sempre foi muito gentil ao longo desses anos, que a esquerda não quis usar métodos mais radicais para discutir suas ideias, e que nós estamos pagando o preço desse comportamento bem comportado das esquerdas. Aí eu queria contar isso para o meu amigo bakuniniano aqui na série. Você já sabe o que eu penso das esquerdas, né? Vamos falar, vamos passar. Você já sabe o que eu penso dessas esquerdas gentis, né? Vamos passar adiante no ponto da pauta. Pois é. Eu queria pegar um pouquinho. Então, gente, eu acho que a gente já está indo para os finalmente. Eu queria passar a palavra para cada um de vocês para a mensagem final e agradecer a presença aqui desse debate. Foi fundamental. Já são 4h30 e a gente já está indo para a reta final. Então, eu não sei se a gente mantém a ordem de abertura ou a gente embaralha um pouco e passa a palavra para o Rafael, que misteriosamente é o que menos falou. Então, vou aproveitar então para fazer essa fala final, pegar um pouquinho da provocação, né, que o Silvio lançou sobre o futuro do cinema, falando um pouquinho do Meteorângulo, porque é um filme também muito provocativo, que ele, em 69, ele pegou muitas referências, né, da viagem ao Homem à Lua. Ele estava muito conectado com essa questão também da ficção científica que o Luiz trouxe, né, de imaginar novos mundos, enfim, naquele cenário de fechamento político, né, de 69, e apontando outros mundos possíveis, né? E falando também dessa questão do futuro do cinema, eu assisti Samba Riachão na Sala Walter da Silveira,
e assisti Meteorando também na Sala Walter. Então, eu queria ressaltar aqui a importância dos equipamentos públicos, né? Porque você assistir um filme como Meteorando, como Samba Riachão, né? Que é feito para o cinema mesmo. Ontem eu assisti Rolezinho, o Rolé, né? A história dos rolezinhos. E tinha assistido antes em casa. Então, é uma outra experiência coletiva, né, de se assistir no cinema, ela não pode ser suprimida, né? Mesmo com o avanço do streaming, enfim, dessas plataformas. Eu acho que tem algo ali de coletivo nessa experiência de você estar na sala escura junto com outras pessoas, né? Que é de cumplicidade, né, diante daquilo que está sendo visto na tela. E entendo também essa mudança muito acentuada que a gente está vivendo, que é uma mudança em vários níveis, né? Também no plano da subjetivação. Então, a gente tem novos modos de subjetivação que estão acontecendo aí, né? Os conteúdos estão ficando cada vez mais curtos. A gente pensar também na velocidade desse mundo, né, que está aí colocado, né? E como é importante também ter pausas, né? Poder ter atenção voltada para um conteúdo, para um produto audiovisual, né, que tem um tempo ali dedicado a isso. Acho que também é importante, no meio desse turbilhão, ter pausas para poder fruir, né? Histórias, narrativas, linguagens novas. Enfim. Não sei se Marcelo sabe disso, mas o INCA também tinha sala de cinemas, né? Não sei como é que está hoje, mas aqui não tem uma política pública voltada para isso. Tanto em Salvador, o Glauber está né, pedindo socorro, né, o Glauber Rocha. Aqui no Rio, a sala de estação também, né? Então tem uma situação muito difícil para as salas voltadas para filmes, né, fora do eixo, fora do mainstream. E eu acho que a gente está precisando de políticas públicas, né, voltadas para o incentivo dessas salas. Essa plataforma também, eu acho que seria uma ótima iniciativa, né? E a gente tem um domínio, como o Luiz falou, de um modelo colonial ainda que está perpetuado também no audiovisual. Enfim, são essas minhas colocações. Passo para Marcelo, aí ele conclui um pouco a questão, né, de se despede de Meteorango aqui. E, enfim, eu acho que é importante também, a gente quer ver esse filme na tela grande, né? A gente não viu ainda, mas a gente pretende ver no ano que vem. Para não tirar muito tempo, queria de novo agradecer, Silvio. O que vejo uma coisa que Marcos mencionou, que agora com qualquer equipamento você grava 4K sem nenhum problema. Isso, e tem um livro de Jean-Louis Comolli que saiu há alguns anos que ressalta isso. Eu estou me dedicando a estudar um pouco isso, que é a volta, de certa forma, de artesanato no trabalho audiovisual, porque digamos, é um paradoxo com tecnologias ultramodernas voltar a certa forma a certa forma pessoal de fazer as coisas, né? Isso eu acho que tem muito a ver também com as novas linguagens e com as novas possibilidades de distribuição que aparecem na internet. Essa ideia de que de voltar à soberania sobre a obra, né? de ir em contra da alienação comercial, de fazer um produto e colocá-lo numa plataforma e perder o rastro disso. Para nós, fazer Meteorango foi justamente isso, recuperar isso de como se fazia um filme no 69. Isso foi maravilhoso, esse contato nosso com André Luiz, e ver como eles brincavam. Luiz Carlos Maciel fala, que gravamos ele pouco antes de ele morrer, ele fala isso no filme, que eles estavam brincando de fazer cinema, e o importante que era isso também, né, naquele momento. Então, eu gosto muito dessa ideia, e vamos tentar seguir brincando de fazer cinema.
sempre aprendendo muito, aprendendo do Silvio também. Vários aqui já passamos por embaixo das asas do Silvio, assim que nada, seguimos nessa. Marcos, e aí a gente fecha com chave de ouro com o Jorge Alfredo. Bom, queria agradecer, é um prazer estar aqui com vocês, falando sobre esses filmes. Tomara que seja possível a gente ver todos eles em todas as telas, né? Que tenham todos asas enormes e muito pulmão para continuar suas trajetórias por aí. E prazer sempre te escutar também, Silvio, mesmo que hoje a gente está falando mais do que você, pela dinâmica te calamos um pouco, mas é sempre fantástico te ver, te ouvir, ver suas obras. Aí uma honra fazer parte dessa mostra que tem sua curadoria aí, e espero muito que a gente, em breve, encontre mudanças no cenário, né? Por mais que seja tudo muito incerto dentro da nossa área, dessa coisa, né? essas constantes perguntas, e eu entendo por que a sua provocação também, porque fala-se muito essa coisa do streaming, vai ficar, os festivais, o que vai permanecer, híbrido ou não, né? O que a gente ganha com o universo online, como continuar consumindo coisas que a pandemia acabou acelerando alguns processos aí, né? E são todas questões que nós do setor levamos aí, mas espero que a gente encontre essas respostas e algumas possibilidades de mudança, mas não somente de como vai acontecer com o futuro do setor, onde a gente milita, trabalha e rala para caralho e se estrepa todo, mas que também hajam respostas para o projeto de país, né? Que país é esse? Onde a gente vai estar habitando, né? Chegando, vamos encarar, vai ser com certeza 2022, vai ser barra pesada, porque vem uma eleição foda aí que vai determinar muita coisa e que certamente vai influenciar diretamente na realidade nacional do audiovisual nos próximos tempos, né? Então, também tomara que a gente encontre bons ventos, né? Que os bons ventos nos guiem nessa direção aí e que até chegar lá, até chegar a esse resultado, nós do audiovisual consigamos fazer o que a gente melhor faz, que é ruído, né? E tentar, através das obras e da mobilização e dos movimentos e da resistência, sobretudo, conseguir espalhar sementes por aí para ver se a gente consegue ajudar, contribuir, dar a nossa modesta contribuição para que uma nova etapa comece a ser escrita a partir do ano que vem, que é um ano-chave para o Brasil também. Jorge Alfredo, vamos encerrar? Quanto a essa coisa de ser presencial ou de ser assim online, quer dizer, eu sinto falta porque também é pela idade, eu não tenho tanto costume, né, disso. Eu não me sinto meio assim. Primeiro que eu não vejo, eu não vejo todo mundo, né? Então, é isso, mas eu acho que a gente acostuma. Agora, isso não tira meu amor, entendendo, a minha vocação a essa coisa de assistir um filme para a coletiva. Eu acho que sempre seremos sobreviventes, mas seremos, mesmo que em pequeno número. Eu acho que sempre vai ter gente que vai gostar dessa experiência. Quanto a essa coisa da tecnologia, é, eu primeiro peguei na Super 8, mas logo depois tive experiência com VHS, daquelas que tinha ainda aquele VO separado, tubão. Aí depois todas aquelas mudanças de vídeo, coisa e tal. Eu fiz inclusive com José Roberto Aguilar, era uma coisa pioneira, porque o vídeo foi em 77, era uma novidade total. O pessoal existia, quer dizer, a coisa do videotape era uma novidade, e a TV era ao vivo, né?
essa coisa de gravar já era... Então, eu fui passando por tudo isso, até pegar numa câmera mesmo, uma Tom 16, coisa e tal, blá. E aí eu vi tudo dar uma mudança total. Eu me lembro que quando eu tive o prazer de, com aquele montador de vivendas, o Peter Psigoda, a gente estava montando um episódio do Sete Sacramentos Canudos, para a TV alemã. Então, armaram a produção na Moviola, lá, o Peter Psigoda lá no arcoador, e eu via que ele ficava fascinado com aquilo. Eu me metia em edição cá, né, já um pouco. Aí Moisés disse assim: isso vai ser a última vez que você vai ver isso, tá entendendo? Porque isso vai acabar. Eu achei que era brincadeira, realmente nunca mais eu tive o prazer de ver alguém cortar e colar. Mudou tudo, e aí hoje em dia eu tenho um iPhone que filma em 4K, que tem uma definição maravilhosa, blá, 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 blá. Mas eu acho que desde da Super 8 cá embaixo, com toda essa revolução tecnológica, o que sempre teve em minha cabeça e o que sempre me levou para querer fazer alguma coisa no cinema é aquela cultura, o que eu vi na tela grande, a cultura dos filmes, as coisas, né? E nada puxa para o realismo, né? Ali você cria um mundo, você com luz, você faz quase o que você quiser. E tem pessoas que fazem o que querem, o impossível. Entendeu? O cinema pode tudo. Então é isso que me fascina. Agora, no documentário, você não viaja, que a minha cultura é mais da coisa da ficção. Mas o que caiu para a minha vida, em termos disso, foi o documentário. Talvez por eu ter uma fase também de jornalista, coisa e tal. Eu fiz muita entrevista no Diário de São Paulo, quando eu estava antes de gravar meu primeiro disco. Aí essa coisa de entrevistar as pessoas me fascinou, porque você vai adquirindo técnicas que é bacana quando as pessoas acabam falando o que você busca, mesmo que você não saiba exatamente o que você busca, mas se você tem um rumo, seduz e faz com que a pessoa se sinta à vontade, isso dá uma satisfação enorme quando você sai assim 1 hora e meia de papo e eu consegui tirar aquele negócio. Outra coisa. Isso me fascina. Entendeu? Isso me fascinava desde o tempo que era só no jornal, para fazer uma matéria, tal, saía para entrevistar as pessoas. Então, eu acho assim, que a juventude que já pegou uma coisa assim, mais tecnológica avançada, não pode raciocinar que, por exemplo, é por causa da dificuldade ou facilidade de fazer uma boa fotografia que vai se fazer um bom filme. Não é isso que faz filme, entendeu? É uma loucura isso, mas é verdade. É ótimo que sempre saia bom, mas ontem eu estava vendo o Barretão, estreou no Globo News, estava lá ao vivo. Ele falando de por que ele fez aquela fotografia de vida seca. Ele era fotógrafo, ele nunca tinha fotografado cinema, mas aí todo mundo, pá, Nelson Pereira e Glauber de Junto, ele foi. Aí ele fazia a abertura do diafragma na sombra. Na sombra. E o resto, aí isso aí eu vou me dar bem. E criou uma linguagem, o mundo todo se encantou com aquilo. Entendeu? Então, quer dizer, não é só aquela coisa de você estar no set, está tudo ok, que você acha. Eu acho que, sei lá, tem que estar antes na cabeça e depois você ter a capacidade ou não, engenho ou arte ou não, de colocar parte disso na tela. Né? Mas, naturalmente, buscar sempre pessoas criativas para trabalhar em cada área. O som, por exemplo, a gente só nota que tem algum problema quando puder. Não tem jeito. É uma loucura isso, mas nada do certo com um bom som direto. Né? É genial. Que é uma coisa interessante, porque isso é uma coisa mais ou menos recente. Silvio pode falar melhor do que isso, porque ele tem experiência disso. Antigamente, esse negócio de som direto não era muito tão assim, não, de importante, não. Quer dizer, o que interessava era a mise-en-scène.
entendendo? Depois se botava o som. Aí foi uma coisa, isso é, sei lá, de 30 anos, sei lá o quê. Eu tenho uma ficção que eu tenho vontade de ser em PB e ser assim, eu colocar a voz, depois o diálogo todo depois. Mas eu acho que eu vou ter dificuldade porque os atores já perderam essa técnica, porque todo mundo fazia isso, então tinha gente já treinada para fazer isso. Mas eu acho genial você valorizar a mise-en-scène e não ficar preso ao áudio. Quer ver uma coisa que me irrita no set? Alguém cortar o áudio, cortar porque entrou uma zoada. Pô, às vezes o depoimento não pode parar, tá entendendo? Corta o barato da pessoa, a pessoa interrompe por causa do negócio. Uma das poucas vezes que eu já me irritei no set foi por causa disso. Cortar por causa do som. Essa ditadura do som no cinema. Silvio, já falei demais. Jorge, obrigado. Jorge, obrigado. Luiz quer falar? Marcel? Vamos. É Não, só tô despedir. contemplado aí com... Podia falar uma porrada de coisa, mas está tudo muito bom. Você está com o horário estreito aí. Não, dá para falar ainda, dá até 13 minutos. Eu fiquei ouvindo assim o Jorge falando, né? E o que seria esse encantamento, essa ficção científica no documentário, né? O documentário que na sua origem ele também está muito voltado para uma representação do real. O que seria esse mundo imaginado a partir do documentário, né? Uma ficção documentária, uma ficção científica documentária. Eu fico imaginando, sabe o que seria? Eu acho nessa distopia fascista que a gente está vivendo aqui agora, é a gente focar naquilo que não é isso. Não estou dizendo que é para negar o fascismo, né? Porque existem vários filmes sendo feitos aí de denúncia, mas a gente precisa, nesse momento, também fazer esses filmes de anúncio, né? De anúncio de outros mundos que estão aqui resistindo. A gente fez vários filmes, né, Silvio? Foi assistente do Silvio durante um tempo. Silvio, não sei se você está sabendo, lembra do Chucuru lá no norte do Pernambuco? Eles estão fazendo um conflito lá para tentar bancar o mandato do primeiro prefeito indígena do país, né, eleito. E eles, ao mesmo tempo, eles têm uma relação com a terra de um tipo de democracia que não tem no país inteiro, extremamente sofisticada e avançada. São 26 aldeias convivendo numa gestão dos seus recursos naturais, numa relação de educação, pensando no seu próprio processo pedagógico. Os Mundurucus, Silvio, que você está fazendo um trabalho lá, a gente faz também de vez em quando, eles são uma estrutura assembleária de 126 aldeias, enfrentando na ponta o capitalismo da exploração do ouro, sabe? Então, assim, também eles não vivem só o terror do fascismo do mercado do Estado, eles também anunciam possibilidades de vivência, de outras relações com a natureza, outras relações com a política, né? Outras relações com a vida. Você está fazendo um filme, Silvio, que você me contou outro dia sobre, eu não sei se você terminou, do SUS, né? A gente está vivendo esse negacionismo com política de Estado, né? Essa coisa tosca, essa política de morte fascista, mas você tem escolas de samba acendendo seus espaços para vacina, sabe? Dentro ali, estruturas seculares de organização do povo preto dentro da favela, participando no acesso à saúde, numa relação com o SUS. Então, essas organizações comunitárias. Eu acho que também a gente tem a gente tem a ver com aquela fala do Silvio, a gente somos nós aqui, temos que também nos fazer uma autocrítica do quanto está estreitada o nosso pensamento de liberdade, né? Nosso pensamento nossa imaginação política está muito estreitada. A gente está pensando, não estou dizendo que a gente não deve pensar, mas a gente está pensando só em política pública, em política de Estado, em relação com o governo. Cadê as nossas capacidades de pensar cinema, de pensar economia, de pensar distribuição, de pensar novos sujeitos elaborando cinema e consumindo cinema a partir da nossa capacidade de organização, da nossa capacidade de pensar novos mundos, porque a gente não pode esquecer que não interessa o governo. O Estado não pode ser esquecido como inimigo dos povos tradicionais, o inimigo do povo, como um sujeito político que foi cunhado nessa relação colonial. Não basta mudar as cabeças. Ele tem toda uma estrutura de funcionamento arcaica,
autoritária que faz parte da própria história do Brasil. Então, a gente tem que pensar também novas formas de Estado, novas formas de gestão da coisa pública, novas formas de participação política, de pensar a construção da arte, né? De pensar formas de distribuição da arte que não são só dentro dessa gramática que está aí. E aí os argentinos estão pensando isso, os zapatistas estão pensando isso, sabe? Os indígenas estão pensando isso. A gente precisa pensar isso nas cidades, os cineclubes de favela estão pensando isso, né? Como é que a gente pode pensar essa experiência da sala escura para outros povos acessarem também? E como é que a gente pode começar a frequentar outras experiências coletivas de cinema, né? E valorizar elas, e entendê-las como também cinema, né? Uma coisa que eu me lembro que o Silvio debatia muito há uns anos atrás, como é que o cinema de laje também tem que ser considerado cinema, né, como política, como forma de a gente legitimar o que está sendo feito ali em matéria de distribuição, porque eu gostaria que meus filmes encontrassem um circuito que não precisa do Estado para organizar. A gente pode estar organizado em relação a isso. Eu queria que o meu filme, depois que ele saísse do festival, ele fosse para esses lugares. Não vai, porque também a gente tem que se colocar dentro desse lugar de que a gente também tem dificuldades de se organizar, né? Porque vai cair, o fascismo vai cair e os problemas vão continuar, alguns problemas centrais do país vão continuar, que não foram resolvidos com o governo anterior, né? Não foram resolvidos com o problema anterior, ao contrário. Essas questões que eu estou falando aqui, inclusive, foram perseguidas, desvalorizadas, desqualificadas pelo governo anterior, pela gestão da Ancine anterior, entendeu? Então, não podemos esquecer que a gestão da Ancine anterior era neoliberal. Se agora é fascista, a anterior é neoliberal. Então, tem responsabilidade sobre o lugar que nós estamos também em relação ao cinema. Entendeu? Então, assim, se a gente quer imaginar uma superação do fascismo, a gente tem que imaginar para além da conjuntura, né? A gente tem que discutir o próprio país, a própria sociedade brasileira, e a possibilidade da gente pensar uma esquerda que transcenda a conjuntura, né? Essa é a minha mensagem final. Adorei esse final. Eu não falo uma palavra a mais, porque estraga. Estraga. Essa pensata aí valeu. Gente, eu queria agradecer a todos vocês a presença, as palavras, o entusiasmo por essa paixão chamada cinema, chamada vida, e seguimos juntos vida fora. Beijos em todos e todas, e muito obrigado pela participação, e achei essa mesa maravilhosa. Beijo. Nunca Vladimir Seixas falou tão bem. Beijos em todos e todas. Obrigado, gente. Prazer enorme. Obrigado. Obrigado. Beijo, Obrigado, gente. a todos. Até a próxima. Tchau, aí. gracias. Sigamos. Tchau, Marquinho. Sigamos. Tchau, até mais, Rafael. gente. Tchau, Marcelo. Valeu, Tchau, Silvio. Tchau, Alfredo, gente. Luiz. Tamo junto, gente. Todos Tamo bem, junto. pessoal do background, Érica, Rafaela, Marcele, todos. Beijo. Aí, um abraço a todos aí. Valeu. Beijo. Beijo.